A questão 5. Acerca dos novos arranjos familiares da separação judicial, assinale a opção correta à luz do entendimento dos tribunais superiores e da doutrina. Gente, aqui agora, como a gente já conversou muito sobre muitas questões que estão aqui, a gente vai dar uma aceleradinha para dar tempo de fazer todas e deixar só as que estão repetidas. Então, a gente tem que fazer ainda mais algumas. Então, novos arranjos familiares, separação judicial, entendimento de tribunais e doutrina. Embora decorram da união homoafetiva, todos os direitos e deveres que emanam da união estável entre homem e mulher, essa união não é considerada uma entidade familiar. Gente, união homoafetiva, heteroafetiva, união estável, casamento, as regras são idênticas, tanto para relações homoafetivas quanto para relações heteroafetivas, não existe nenhuma diferenciação. Não erre, tá? Letra B. É constitucional a diferenciação de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, tal como previsto no Código Civil. Aqui, decisão de Tribunal Superior, que disse, o STF disse que não pode, em relação aos efeitos sucessórios e patrimoniais, não pode haver diferença de tratamento entre quem vive em união estável e quem é casado, tá? Então, não pode haver aquelas diferenças que estão na lei, por exemplo, de fazer da sucessão ser diferente, né? De participação da partilha com os descendentes ter diferença. O Supremo disse que não pode ter nenhuma diferença, então aplica-se aos companheiros as mesmas regras que são aplicáveis aos cônjuges, tá bom? Então, tá errada essa aqui também. A letra C. A emenda constitucional que suprimiu a necessidade de prazo para o divórcio, olha só, a gente já falou dela, emenda 66. E o sistema bifásico, separação, divórcio, incorreu na revogação tácita da legislação infraconstitucional que versa sobre a separação judicial. Também já falamos disso. Gente, não revogou nem expressamente, nem tacitamente, para quem entende que a separação ainda está em vigor. Na verdade, tem um entendimento contrário, né? De quem acha que não tem, que conflita e que aí a gente pode entender como inconstitucional. Não houve declaração ainda do Supremo. Então, quando eu falo que a emenda suprimiu necessariamente e revogou tacitamente, essa assertiva está errada. Tá? Não ocorreu isso. Letra D. É juridicamente impossível que uma pessoa tenha dois pais, um biológico e outro socioafetivo, e receba de ambos os direitos relacionados a essa filiação. Filiação socioafetiva e filiação biológica, filiação adotiva, multiparentalidade, onde eu tenho pais de origens de filiação diferentes, mães de origem de filiação diferente, não importa a origem da filiação. As filiações, ou seja, os filhos, né, têm os mesmos direitos, independentemente da origem da filiação, tá? Os filhos têm os mesmos direitos e deveres, ou seja, são os mesmos efeitos jurídicos da filiação, quando o filho é biológico ou quando o filho não é biológico, mas tem uma origem diversa, né? Porém é filho. E a letra E. Tá. Não, vamos na letra D, faltou uma coisa. É impossível que uma pessoa tenha dois pais. Não é impossível. A multiparentalidade é expressa em decorrência do provimento 63. A família eudemonista resulta do arranjo familiar que busque a felicidade individual com o propósito de emancipação de seus membros. Família eudemonista. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Acho que eu marquei errado, gente, o meu gabarito. Embora de acordo com a União de todos os direitos e deveres emanam da União estável, constitucional, marquei errado. É juridicamente impossível que uma pessoa tenha dois pais. É porque aqui no meu gabarito está constando letra D, mas é letra E, tá? Família eudemonista é a família que busca a felicidade dos seus membros, tá? Busca que a vida, né, a entidade familiar busca a felicidade de seus membros. Tem por objetivo as entidades familiares encontrar o que traz a felicidade de cada um de seus membros. Isso é a família eudemonista, a família que tem por objetivo
o afeto, a felicidade, o que constitui como desenvolvimento pessoal, né, de cada um dos membros. Então, a correta é essa aqui, a família eudemonista. Não é o que eu coloquei aqui, que é a letra D. Tá bom? Por isso que falou lá no início que é decisão de tribunal e doutrina. Família eudemonista é totalmente doutrinário, né? Em relação à filiação socioafetiva e biológica, é ato normativo e decisão de tribunais. Em função da decisão do STF, emenda constitucional, foi em função dos entendimentos doutrinários e dos tribunais, nós temos aí o entendimento de prevalecer ou não ainda no ordenamento jurídico a separação. Tá? 6. No caso de erro na transposição de elementos constantes em ordens e mandados judiciais, o oficial procederá. Gente, o que é erro de transposição? Eu tenho um mandado judicial, o juiz determina. Conste, altere o sobrenome da Silva para de Souza Santos. Aí você altera, tira o da Silva e coloca Souza Santos. Você não colocou o de Souza Santos como o mandado determinou. Você cometeu um erro de transposição, você copiou errado. A informação que está ali no documento foi transposta para o registro de uma maneira diferente. Tá? Então, quando ocorre isso, o que eu tenho que fazer? Letra D, retificar esse registro. E aí nós temos de forma expressa no artigo 110 da Lei de Registros que uma possibilidade da retificação administrativa, ou seja, nem precisa do procedimento judicial para fazer essa averbação de retificação, uma das hipóteses é o erro de transposição, tá? Então, o que nós vamos fazer? O artigo 110 permite que façamos o procedimento prévio, o procedimento que antecede a averbação do registro, que é o procedimento de retificação administrativa. Esse procedimento, se deferido pelo oficial, porque ele vai correr só dentro do serviço de registro, uma vez deferido, ele é um instrumento hábil a fazer a averbação, a inclusão dessa retificação pelo ato registral que nós chamamos de averbação. Tá? Então, nós vamos averbar a retificação, que tem por origem um procedimento administrativo, e não um mandado judicial, por exemplo. Tá? Então, no caso aqui, não confundam, lá no enunciado, está falando que o erro de transposição foi em relação ao mandado judicial. O erro que ocorreu foi a cópia errada de um mandado. Eu vou fazer a retificação do registro e vou usar o procedimento do 110, que é o administrativo, ou seja, que não tem um mandado judicial, porque eu estou corrigindo esse erro que eu cometi na hora de transpor a ordem que foi dada pelo mandado, através do mandado judicial. Tá? Maria, em trabalho de parto, foi hospitalizada, mas apesar de toda a assistência médica recebida, faleceu durante o parto. O pai da criança é pessoa conhecida. Nessa situação hipotética, deverá fazer a declaração de nascimento segundo a ordem de preferência legal. Quem vai registrar essa criança? O pai é pessoa desconhecida. A mãe morreu no parto. Quem vai registrar essa criança? O administrador do hospital pode registrar essa criança? Pode. Em que circunstâncias? Nós vamos ver. O parente mais próximo que seja maior e esteja presente? Sim. O médico que fez o parto? Sim. Qualquer pessoa idônea que estivesse acompanhando Maria? Sim. O Ministério Público? Não expressamente, mas também sim. Né? Pode ser que tenha situação em que o Ministério Público... Gente, nós temos que uma ordem sucessiva de pessoas obrigadas a fazer o registro de nascimento, a registrar o nascimento de uma criança, tá? Em primeira linha, né, os primeiros obrigados a fazerem isso, pai e a mãe, que é impossível para essa criança, a mãe morreu, o pai é desconhecido. A segunda a possibilidade de pessoa obrigada a fazer esse registro é um parente próximo e presente. Todas essas outras possibilidades que nós temos aqui são as demais alíneas dessa ordem sucessiva de pessoas obrigadas a fazer o registro. Então, se não tenho o pai e a mãe, eu vou para a linha imediatamente posterior, porque essa ordem é sucessiva, está escrito na lei que ela é sucessiva. Não significa que eu possa escolher uma alternativa dentre elas, porque senão eu teria que marcar todas aqui. Tá? É a linha sucessiva. A primeira possibilidade que nós temos logo após o pai e a mãe é o parente próximo que seja maior e esteja presente. Tá bom?